Bom dia! Cá estamos nós mais uma vez para juntos ouvirmos mais uma parábola. E tu te lembras o que era parábola? Parábola era um tipo de história que Jesus contava ao povo sempre que ele queria ensinar alguma coisa acerca de Deus, para que assim o povo percebesse melhor o que ele estava a dizer. Bem, a parábola que vamos ouvir hoje tem como título O Servo Impiedoso. Mas o que isso quer dizer? Bom, em outras palavras, a parábola se chama O Empregado que Não Sabia Perdoar. Bem, mas por que Jesus contou essa parábola? Jesus gostava muito de fazer uma coisa, que era ensinar as pessoas acerca de Deus, sobre o amor de Deus, sobre quem Deus é. E nessa altura, chegou um senhor, Pedro, que era discípulo de Jesus, e fez uma pergunta a Jesus. Preste bem atenção. Pedro perguntou o seguinte: Jesus, ouça lá, quantas vezes é preciso que eu perdoe uma pessoa? 7 vezes está bom? E Jesus respondeu: não apenas 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isso é muita coisa, não acham 70 vezes 7? O que Jesus estava querendo dizer aqui era que nós precisamos perdoar muitas vezes. Bem, então, agora que nós já compreendemos o que é uma parábola e por que Jesus a contou, nós vamos ouvi-la, tá bem? Então, senta-te bem confortável que agora vamos ouvir a história, a nossa parábola de hoje. Era uma vez um rei muito poderoso. Todas as pessoas neste reino obedeciam e respeitavam o rei. Certo dia, o rei estava sentado em seu trono e teve de resolver alguns problemas do reino. Então, ele pediu a ajuda de um dos seus empregados. Servo, traga-me meu livro de contas, faz favor. Sim, claro, meu rei. Então o empregado buscou o livro do rei. Este livro de contas tinha o registro de todas as pessoas que deviam dinheiro ao rei. E o rei então pegou o livro e começou a ler todos aqueles nomes. Este também está a me dever. Este também. Sim, este também. Este também. O rei jogou o livro ao chão muito irado. Empregado, tu me deves milhões. Sim, meu rei. Então, podes pagar-me. Mas eu não tenho dinheiro para pagar-te. Guardas, levem este homem e vendam ele e sua família como escravos. Os guardas estavam prontos para levá-lo quando o servo caiu de joelhos a dizer: Não, tenha piedade, senhor, eu pagarei cada cêntimo que lhe devo, por favor. O rei sentiu pena do servo. Ele sabia que era impossível o servo pagar-lhe tudo isso. Foi então que o rei disse: Sua dívida está perdoada. O servo então saltou de alegria. Obrigado, muito obrigado. Eu prometo que serei mais cuidadoso. Então o empregado do rei saiu dali com um grande sorriso. Ele sentia-se o homem mais sortudo do mundo. Afinal, não era mais preciso vender suas coisas e nem tornar-se um escravo com a sua família. Bem, no caminho para casa, o empregado encontrou-se com seus colegas e este lhe devia 100 moedas de prata. O colega realmente gostou de ter o dinheiro emprestado e planejava pagar de volta ao dono. Ele cuidava cada cêntimo para que um dia pudesse devolver o dinheiro. Mas o servo parecia ter esquecido o que o rei havia acabado de fazer com ele. Seu rosto ficou vermelho de raiva. Ei, onde está o meu dinheiro? Sinto muito, eu ainda não tenho. Dê-me mais alguns dias. De jeito nenhum. Joguem esse senhor na prisão até que ele me pague tudo o que deve. Aquele colega teria de passar o resto da vida, sabem aonde? Numa prisão escura e mal cheirosa. Depois que os guardas foram embora, o servo voltou para casa. Ele estava quase em casa quando chegou o outro guarda e disse: Pare, o rei está a chamar-te. O empregado estava confuso e nem sabia o que pensar. O guarda levou o servo para o rei e quando chegaram, o rei estava com ar furioso. Tu jogaste teu colega na prisão? Claro,
Eu precisava ensinar-lhe uma lição, pois ele estava a me dever. O rei ficou muito furioso, pois o rei perdoou-lhe a dívida, mas o servo não fez o mesmo. Ele não perdoou o colega. Guardas, prendam o servo, sua dívida voltou. Deixem ele na prisão até que me pague a sua dívida total. Sabem que às vezes nós ficamos chateados, ficamos zangados, ficamos aborrecidos com o nosso mano, com a nossa mana, até mesmo com nossos pais ou nossos amigos. E sempre que isso acontece, acontece algo também, sabem aonde? No nosso coração. E eu vou mostrar-lhes uma coisa. Só um pouquinho. Já tô de luvas. Eu quero mostrar-lhes uma coisa. Sempre que nós ficamos chateados com algo, estão a ver aqui, esse aqui é o nosso coração, tá bem? Vamos pensar juntos. Um amigo me deu um pontapé e eu fiquei muito chateado, muito magoado. Depois, o meu mano não me emprestou o brinquedo que eu queria. Fiquei muito chateado com ele. Depois, eu queria brincar um pouquinho com o brinquedo da minha mana e ela não quis me emprestar. E eu fiquei mesmo muito chateado com isso. E depois também, eu queria brincar fora um pouquinho, né? Sair um pouco de casa, mas a mamãe e o papai não deixaram. E eu fiquei mesmo muito enfurecido. E sempre que isso acontecem coisas ruins conosco, que nós não gostamos, o nosso coração fica assim, não fica? Fica muito chateado, fica muito magoado, fica muito irritado, mas há uma maneira de nós limparmos esse coração. Sabem como é que é? Bom, aqui nós temos uma água mágica. Vamos imaginar que essa água, ela é o perdão. Bem, nós vamos então perdoar o mano, nós vamos então perdoar a mana. E sabem que às vezes nós ficamos irritados, mesmo quando alguém não faz algo de mal para nós. Ficamos irritados mesmo porque estamos de mau humor. Bem, mas mesmo assim, nós precisamos, sempre que acontece algo de ruim, não devemos deixar que isso fique no nosso coração e nos deixe zangados, magoados, porque assim acabamos por magoar outras pessoas também, não é mesmo? Portanto, depois que eu perdoei, cá está o nosso coração. Agora está, até cheira bem. Nosso coração agora está limpo. E é assim que acontece aqui dentro também. Depois que nós perdoamos, nós podemos ter novamente um coração limpo. Quando perdoamos alguém, o nosso coração volta a ser alegre, volta a ser extrovertido e volta a ser amigo. Bom, mas ok, eu já percebi que eu preciso perdoar. Mas por quê? Bom, lembram-se que esse era um mandamento de Jesus, né? Que era isso que Jesus disse a Pedro, que nós precisamos perdoar não apenas 7 vezes, mas muitas vezes nós precisamos perdoar. E por quê? Sabem, porque às vezes nós também fazemos coisas erradas, nós fazemos coisas que não são corretas, mas sabem quem nos perdoa? Deus. Quando nós pedimos perdão a Deus, mesmo que nós tenhamos feito algo muito errado, Deus ainda assim pode nos perdoar. Por isso, lembram-se daquele rei que havia perdoado o seu empregado? Bom, o rei queria que o seu empregado entendesse aquilo que ele havia feito e fizesse isso também com outras pessoas. Portanto, Deus nos perdoou, como o rei perdoou o empregado, e nós também devemos fazer isso com outras pessoas. Perdoá-las por aquilo de errado que fazem, para que assim nós também possamos ser perdoados, tá bem? Então, agora vamos juntos falar com Deus através da oração. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esse dia que tu tens nos dado. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado e pela tua proteção. Queremos te pedir, ó Deus, que nós possamos ser mais parecidos contigo, ó Deus, para que nós possamos
ser perdoados e também perdoar outras pessoas, ó Deus, que nos magoam, que nos chateiam, ó Deus, que isso não fique no nosso coração, mas que nós possamos estar livres de tudo isso, ó Deus, através do perdão. Te pedimos, ó Deus, que Tu nos ensines através da Tua Bíblia, através da Tua Palavra, a sermos mais parecidos contigo para que assim possamos perdoar, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, essa foi a nossa parábola de hoje. Eu espero que tenham gostado e lembrem-se que nós precisamos colocar os ensinos da Bíblia em prática. Portanto, sempre que alguém te magoar, mesmo que foi sem querer, precisamos perdoar, tá bem? Um beijinho a todos e uma boa semana.